Queridos e queridas, voltando para mais um bloco aqui, onde estamos estudando a Lei do Desporto Profissional, a Lei 9.615 de 1998, Lei Pelé. E estamos estudando a prática desportiva profissional, desde critérios de gestão, critérios de transparência, de gasto financeiro, de vedação de participação simultânea de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, de seu cônjuge, companheiro ou parente de segundo grau, até mesmo de pessoas jurídicas coligadas em mais de uma entidade nacional. A gente falou disso aqui. Falamos que essa estrutura de vedação, ela tem por finalidade manter uma regularidade, uma equanimidade nas ligas competitivas. Então eu, Bruno, não posso ser gestor de dois clubes ao mesmo tempo que disputam a mesma liga ou a mesma competição. Ainda nessa linha das vedações, temos que falar também da exclusão das vedações de que trata o artigo. E quem nos diz isso é o parágrafo 3º aqui do nosso artigo 27A. Olho na tela. Parágrafo 3º do artigo 27A da lei diz assim: excluem-se da vedação de que trata esse artigo os contratos de administração e investimentos em estágios, ginásios e praças desportivas, de patrocínio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade e de propaganda, desde que não importem na administração direta ou na cogestão das atividades desportivas profissionais das entidades de prática desportiva, assim como os contratos individuais ou coletivos que sejam celebrados entre as detentoras de concessão, permissão ou autorização para a exploração de serviços de radiodifusão sonora, de sons e de imagens, bem como de televisão por assinatura e entidades de prática desportiva para fins de transmissão de eventos desportivos. Isso aqui são situações que excluem da vedação de que trata o artigo. Parágrafo 4º diz assim: a infringência a este artigo implicará a inabilitação da entidade de prática desportiva para a percepção dos benefícios de que trata o artigo 18 desta lei. Parágrafo 5º. As empresas detentoras de concessão, permissão ou autorização para a exploração de serviços de radiodifusão sonora, de sons e de imagens, bem como de televisão por assinatura, ficam impedidas de patrocinar ou veicular sua própria marca, bem como de seus canais e dos títulos de seus programas, nos uniformes de competições das entidades desportivas. Então, por exemplo, uma empresa que vai fazer a difusão do serviço, a Bandeirantes, a Globo, Record, não vão poder colocar o nome na camisa do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Bahia, do Atlético Mineiro. Parágrafo 6º. A violação do disposto no parágrafo 5º implicará a eliminação da entidade de prática desportiva que lhe deu causa da competição ou do torneio que ela se verificou, sem prejuízo das penalidades que venham a ser aplicadas pela Justiça Desportiva. Ou seja, o clube vai ser eliminado daquela competição, sem prejuízo de outras sanções previstas na base da Justiça Desportiva. Isso é bem interessante. O artigo 27b, tratando sobre o tema, diz assim: são nulas de pleno direito. Olha para cá, nulidade de pleno direito, ou seja, não admite qualquer tipo de convalidação. São nulas de pleno direito as cláusulas de contratos firmados entre as entidades de prática desportiva e terceiros, ou entre estes e atletas que possam intervir ou influenciar na transferência de atletas, ou ainda que interfiram no desempenho do atleta ou da entidade de prática desportiva, exceto quanto objeto de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, não vai ser mediante uma contratação, uma estruturação contratual com base na individualidade contratual, mas com base na aplicação do interesse da autonomia coletiva de trabalho, o que vai se manifestar num acordo coletivo de trabalho ou na convenção coletiva de trabalho. Isso aqui é uma norma de proteção aos próprios atletas. Percebam que, tanto no acordo como na convenção, o sindicato da categoria profissional tem que estar presente, o que dá maior amparo a esses profissionais. Ele diz que, se não for desta forma,
e a finalidade for impedir transferência, intervir ou influenciar no desempenho do atleta, para que isso aconteça, precisamos de norma coletiva. Senão, a cláusula será nula. Ou seja, o contrato individual entre as partes ele é insuficiente juridicamente no que pertine à forma para cumprir os efeitos aqui desejados por essas partes. É necessário que o objeto seja tratado, que a questão seja tratada, disciplinada em cláusula de acordo coletivo de trabalho ou de convenção coletiva de trabalho. É isso que se depreende do artigo 27b aqui da Lei de Desporto, a Lei Pelé. O artigo 27c também fala de nulidade de pleno direito, ainda nesta linha, acompanhe com a gente. São nulos de pleno direito os contratos firmados pelo atleta ou por seu representante, o atleta ou seu representante legal, com agente desportivo, pessoa física ou jurídica, bem como as cláusulas contratuais ou de instrumentos procuratórios que, ou seja, o atleta ou seu representante vão firmar um contrato com agente esportivo. É isso que é nulo? Não. Mas será nulo desde que, inciso 1, resulta em vínculo desportivo. O agente desportivo não será empregado, não pode gerar um vínculo desportivo. Inciso 2, impliquem vinculação ou exigência de receita total ou parcial exclusiva da entidade de prática desportiva, decorrência de transferência nacional ou internacional de atleta, em vista da exclusividade de que trata o inciso 1 do artigo 28. A gente vai estudar esse momento posterior. Mas o que a gente está vendo aqui é que é impossível, é que não pode ser feito, é nulo de pleno direito, uma circunstância em que o instrumento procuratório implique vinculação ou exigência de receita total ou parcial exclusiva da entidade de prática desportiva, decorrente de transferência nacional ou internacional. Inciso 3. Restringam a liberdade de trabalho desportivo. Inciso 4. Estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou desproporcionais. Inciso 5. Infringam os princípios de boa-fé objetiva ou do fim social do contrato. Inciso 6. Versem sob gerenciamento de carreira do atleta, em formação com idade inferior a 18 anos. Preste atenção. Versem sob gerenciamento de carreira de atleta em formação com idade inferior a 18 anos. Não pode essa estruturação versar sobre gestão, formação de carreira de atleta inferior a 18 anos. Isso é muito importante mesmo. O artigo 28 vai falar da atividade do atleta profissional. Vejam só, a gente viu primeiro o que gera nulidade de pleno direito em contrato firmado com gestão, com atleta, com a entidade. Agora, vamos nos debruçar sobre o artigo 28, que vai falar da atividade do atleta profissional. O que ele faz? O que caracteriza o atleta profissional em sua atividade? Que estamos aqui estudando a prática desportiva profissional. Para isso a gente viu de que forma você tem que ter transparência, clareza, participação. É vedado, o que é vedado nessa atuação na prática desportiva profissional. Agora a gente vai tratar do atleta em si, qual é a atividade que o atleta realiza. Isso é muito importante, gente. Que a gente vê assim uma matéria na televisão, Globo Esporte, Band Esporte, mas aqui a gente está vendo como é que a lei disciplina essa estrutura. A gente vai ver, por exemplo, por quanto tempo vai ser firmado um contrato com um atleta de futebol. A gente vai ver se existe um pré-passe, se existe possibilidade de renovação privilegiada para o clube formador. É isso que a gente vai observar agora, a partir do artigo 28 da lei. Presta muita atenção. A atividade de atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em contrato especial de trabalho desportivo, firmado com entidade de prática desportiva, na qual deverá constar obrigatoriamente. Então vamos lá. Primeira coisa, a atividade profissional é a remunerada. Ah, mas eu fiz por prazer com os meus amigos. Você não é desportista profissional. Mas eu fiz um jogo ali lúdico para demonstrar a camisa. Isso não é profissionalismo. Aqui você tem um contrato especial de trabalho desportivo. É uma relação de emprego especial entre o atleta profissional e a entidade de prática desportiva. Agora, o artigo 28 traz exigências
requisitos legais que obrigatoriamente devem constar nessa relação jurídica firmada entre as partes. Vamos para cá. Primeiro, tem que ter uma cláusula indenizatória desportiva, obrigatoriamente, devida exclusivamente à entidade de prática desportiva a qual está vinculado o atleta nas seguintes hipóteses. A linha A: transferência do atleta para outra entidade, nacional ou estrangeira, durante a vigência do contrato especial de trabalho desportivo. Então, o atleta Bruno Marbach joga no Esporte Clube Bahia. Firmou o contrato, tem um contrato firmado, estou na vigência do contrato. Desanda a meter gol de cabeça, dá passe de trivela, virando o rosto, nego, rapaz, vou contratar esse cara, esse é boleiro, esse entende. E aí vem o Real Madrid da Espanha e diz, eu quero contratar Bruno Marbach. Eu digo, tchau, Bahia, obrigado, sou sempre tricolor, mas tô indo ali jogar de vestir a camisa branca. É assim? Não. O que a lei está dizendo é que deve ter obrigatoriamente uma cláusula de indenização esportiva. Durante a vigência do contrato, se você quiser levar o atleta, contratar o atleta, essa cláusula indenizatória que o pessoal fala, pague a multa. Quanto é a multa de tantos? Você tem ali a cláusula indenizatória desportiva, hipótese do inciso 1 do artigo 28. A linha A: cláusula indenizatória desportiva devida exclusivamente à entidade de prática desportiva a qual está vinculado o atleta nas seguintes hipóteses. A linha A: transferência do atleta para outra entidade nacional ou estrangeira durante a vigência do contrato. A linha B: por ocasião do retorno do atleta às atividades profissionais em outra entidade de prática desportiva no prazo de até 30 meses. Como é que é a linha B? O atleta encerrou a carreira, não dá mais para mim, parei, beleza. Aí depois de um tempo ele vai retornar em outro clube, sem respeitar o prazo de 30 meses, tem que pagar a multa, tem que pagar a cláusula indenizatória que é descrita aqui no inciso 1 desse artigo 28 da lei. Tá claro? Então aposentou. Aposentou, quero voltar, vai voltar lá, se não tiver passado o período de 30 meses. Ou então paga a multa. Inciso 2. O contrato do atleta profissional e da entidade de prática desportiva deve conter cláusula compensatória desportiva devida pela entidade de prática desportiva ao atleta nas hipóteses dos incisos 3 a 5 do parágrafo 5º. Veja só, a gente viu que existe uma cláusula indenizatória devida exclusivamente à entidade de prática desportiva e agora o caminho oposto. Cláusula compensatória desportiva devida pela entidade de prática desportiva ao atleta, nas hipóteses dos incisos 3 a 5 do parágrafo 5º. Parágrafo 1º. O valor da cláusula indenizatória desportiva, a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, será livremente pactuado pelas partes, expressamente qualificado no instrumento contratual. Você já viu aquela cláusula assim, rapaz, surgiu uma joia da base do Bahia, o menino já tem contrato, e a multa para liberar esse menino é de 100 milhões de euros. Equivalente. Entendeu? Não tem limite. É liberdade patrimonial aqui para firmar o valor da cláusula indenizatória. Inciso 1. Até o limite máximo de 2.000 vezes o valor médio do salário contratual para as transferências nacionais e sem qualquer limitação para a transferência internacional. Isso aqui é interessante. Que a gente coloca aqui aquele valor de 100 milhões de euros para quem vai contratar de fora, né? Vai contratar uma equipe estrangeira, por exemplo. Mas quando a gente pensa no território nacional, aqui existe uma diferenciação. Tem um limite máximo de 2.000 vezes o valor médio do salário contratual. Então, o salário contratual de 100 mil, você vai multiplicar isso por 2.000. Salário contratual de 200 mil, você vai multiplicar isso por 2.000. Agora, e se for para transferência internacional sem limite? Bote o valor da cláusula que você quiser, 1 bilhão de euros. Não importa. Parágrafo 2º. São solidariamente responsáveis, ou seja, respondem sem benefício de ordem, respondem igualmente como se fossem únicos devedores, pelo pagamento da cláusula indenizatória desportiva de que trata o inciso 1 do caput desse artigo, o atleta e a nova entidade de prática desportiva empregadora. Veja bem,
Tô jogando aqui no Bahia e digamos que o Santos subiu, voltou para a Série A, falou, vou contratar Bruno, tá jogando muito, fazendo muito gol. E aí eu concordo com o Santos, legal, quero jogar aqui, quanto é que vai ser o salário, as luvas, acerto o valor, eu tô feliz, quero jogar no Santos. Aí eu vou romper o contrato aqui com o meu Bahia depois de um tempo de prestação de serviço, qualidade, ídolo da torcida, eu digo, ó, vou receber uma grana boa aqui, quero mudar de horizonte, desafio novo, eu quero ir pro Santos. Beleza. O Bahia tudo bem, sem problema, tenho aqui um outro atacante muito bom, vou liberar você. Agora, como tá na vigência do contrato, vai ter que pagar a cláusula indenizatória esportiva. Tem que pagar? Tem que pagar. São clubes do mesmo país? São. Qual é o valor máximo da multa? Até 2.000 vezes o meu salário médio contratual. Se meu salário médio contratual é de 10 mil, vai multiplicar por 2 mil. Se era de 100 mil, multiplicar por 2 mil, assim por diante. Tudo bem? Se fosse um clube estrangeiro, não tinha limite na multa. Vamos lá. Mas não é isso que a gente está tratando. A gente está tratando o seguinte, que na hora de pagar a multa, em tese, quem vai pagar? A entidade de prática desportiva que está me contratando, o Santos. Se o Santos for inadimplente uma parcela, o clube pode executar o Santos e no polo passivo pode colocar Bruno. Mas, Bruno, a lei diz que o atleta profissional e o clube, que é a nova entidade de prática desportiva que ele vai realizar sua função, seu trabalho, respondem solidariamente pelo pagamento da cláusula indenizatória desportiva. Olha aí, pouca gente sabe isso. Então, você está indo para um clube, garanta que aquele clube tem solvabilidade e vai pagar. Responde ele, o clube, solidariamente, de acordo com o determinado no parágrafo 2º. Parágrafo 3º diz assim: o valor da cláusula compensatória desportiva a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo será livremente pactuado entre as partes e, para cá, formalizado no contrato especial de trabalho desportivo, observando-se como limite máximo 400 vezes o valor do salário mensal no momento da rescisão e como limite mínimo o valor total de salários mensais a que teria direito o atleta até o término do contrato. A gente tem que lembrar que esse contrato aqui, gente, aplica as disposições específicas desta lei. Então, por exemplo, aqui nós estamos diante de um contrato, e o contrato do atleta profissional, vocês vão ver, é um contrato de prazo determinado. Ele vai aplicar os ditames desta lei. Ele não vai aplicar aqueles regramentos lá da CLT quanto à rescisão antecipada. Aqui nós temos uma disciplina própria, um contrato de trabalho especial. Só para deixar isso claro. E voltando, quanto ao parágrafo 3º, ele fala aqui do valor da cláusula compensatória. Parágrafo 4º diz assim: aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da Seguridade Social, ressalvadas as peculiaridades constantes desta lei, especialmente as seguintes. A gente vai ver aqui o que é peculiar nesta lei. Mas estamos aprendendo também que as normas gerais da legislação trabalhista e da Seguridade estão presentes. Então vai ter contribuição social a ser recolhida para o atleta? Vai. O atleta vai ter direito a salário? Vai. 13º? Sim. Férias? Sim. Ou seja, a legislação trabalhista como um todo, segurança e higiene do trabalho, sim. Ambiente de trabalho propício à realização de suas atividades de acordo com a dignidade da pessoa humana, sim. Mas vão existir especificidades. Desde que não contrariem as especificidades, os aspectos específicos, nós aplicamos as normas gerais. É isso que nos diz o parágrafo 4º. Quais são essas hipóteses? Inciso 1. Se conveniente a entidade de prática desportiva, a concentração não poderá ser superior a 3 dias consecutivos por semana. Se conveniente a entidade de prática desportiva, a concentração não poderá ser superior a 3 dias consecutivos por semana, desde que esteja programada qualquer partida, prova ou equivalente, amistoso ou oficial, devendo o atleta ficar à disposição do empregador por ocasião da realização da competição fora da localidade onde tem a sede. Ele vai viajar, vai ficar lá para realizar o jogo, que vai ser no domingo. A delegação viajou antes, vai ficar 3 dias lá até o jogo. Beleza, fica lá. Inciso 2. O prazo de concentração poderá ser ampliado, independentemente de qualquer pagamento adicional, quando o atleta estiver à disposição da entidade de administração do desporto. Inciso 3. Acréscimos remuneratórios em razão de períodos de concentração, viagens, pré-temporadas e participação do atleta em partida, prova ou equivalente, conforme previsão contratual. Ou seja, qualquer acréscimo aqui
vai ser objeto da autonomia, anote aí, privada. Tem que estar constante no contrato. Isso aqui pode variar de atleta para atleta. Imagina uma cláusula dessa com Cristiano Ronaldo, com Messi. Haja dinheiro, não é isso? É esse o raciocínio que a gente deve traçar. Cada circunstância vai ser regida em cada contrato. Inciso 4. Repouso semanal remunerado de 24 horas ininterruptas, preferencialmente em dia subsequente à participação do atleta na partida, prova equivalente, quando realizado no fim de semana. Então, geralmente o jogo foi domingo, o pessoal correu, se concentrou, preparou, jogou no domingo, venceu 2-0, está na Libertadores. No dia seguinte vai ser dia de descanso. É isso que está nos dizendo aqui o inciso 4. Inciso 5. Férias anuais remuneradas de 30 dias acrescidas de abono de férias, coincidente com o recesso das atividades desportivas. Inciso 6. Jornada de trabalho desportiva normal de 44 horas semanais. Ou seja, aqui a gente está vendo que a legislação trabalhista se aplica em muito ao atleta profissional. Parágrafo 5º diz assim: o vínculo desportivo do atleta com a entidade de prática desportiva contratante constitui-se, olhe para cá, quando é que esse vínculo vai se constituir, se formar para a vida jurídica, ou seja, ato constitutivo, constituição, constitui-se com o registro do contrato especial de trabalho esportivo na entidade de administração do desporto, tendo natureza acessória ao respectivo vínculo empregativo, e ele diz dissolvendo-se para todos os efeitos legais. O que a gente está vendo aqui? Primeiro, a gente viu que esse contrato do atleta profissional não pode ser um contrato verbal. Ele é um contrato escrito que vai ser objeto de um registro do contrato especial de trabalho desportivo na entidade de administração do desporto. É isso que a gente tem que observar. E vai ter natureza acessória ao vínculo empregatício. Olha o inciso 1. Com o término da vigência do contrato ou de seu distrato, aí no caso ele dissolve-se, com o pagamento da cláusula indenizatória desportiva ou da cláusula compensatória desportiva, pagou a cláusula, está contratado, dissolve-se, com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial ou de responsabilidade da entidade de prática desportiva empregadora. Houve rescisão indireta do contrato de trabalho, que a entidade de prática desportiva, digamos o clube, não pagou o salário de 4 meses. Ele entrou com a rescisão indireta na justiça do trabalho e ganhou. Desfez o vínculo empregatício. Rescisão indireta. É a hipótese aqui do inciso 3. Inciso 4. Com a rescisão indireta nas hipóteses previstas na legislação trabalhista. Todas as hipóteses. Inciso 5. Com a dispensa imotivada do atleta, ou seja, despedida sem justa causa. Parágrafo 7º. A entidade de prática desportiva poderá suspender o contrato especial de trabalho esportivo do atleta profissional, ficando dispensada do pagamento de remuneração nesse período, quando o atleta for impedido de atuar, por prazo ininterrupto superior a 90 dias, em decorrência de ato ou evento de sua exclusiva responsabilidade, desvinculado da atividade profissional, conforme previsto no referido contrato. Preste atenção. Digamos que o clube não vai pagar salário, não vai remunerar esse atleta e vai suspender o contrato. Suspender o contrato ainda é existente, ele é válido, não vai gerar efeitos. Vai suspender o contrato por prazo ininterrupto superior a 90 dias. Olha para cá. Quando o atleta foi impedido de atuar por prazo ininterrupto superior a 90 dias. Mas não é por qualquer motivo. É em decorrência, é em consequência de ato ou evento de sua exclusiva responsabilidade. Fulano é atleta de futebol. Foi andar de skate, lesionou o joelho. E vai ficar sem jogar. Eu vou ficar pagando o salário de fulano lesionado no joelho? Não. Fulano é goleiro do meu time. No treinamento, o treinador de goleiro deu uma bomba no canto esquerdo, ele pulou, fez a defesa. Ao cair, machucou a perna. Machucou em serviço, machucou trabalhando. Vou pagar salário? Vou. Entendeu? Caiu, quebrou a cabeça andando de skate, lutando judô, lutando jiu-jitsu, problema seu. Vai passar de 90 dias parado, eu posso suspender o contrato e não pagar salário. Caiu, se machucou treinando no jogo, dividiu a cabeçada com o adversário. Então, nesse caso, o salário é devido. A gente tem que considerar o que é que gerou esse afastamento do atleta para entender bem o parágrafo 7º. Parágrafo 8º. O contrato especial de trabalho desportivo deverá conter cláusula expressa
reguladora de sua prorrogação automática na ocorrência de hipótese prevista no parágrafo 7º. Parágrafo 9º. Quando o contrato especial de trabalho desportivo for por prazo inferior a 12 meses, o atleta profissional terá direito, por ocasião da rescisão contratual, por culpa da entidade de prática desportiva empregadora, a tantos dozeavos da remuneração mensal, quantos forem os meses de vigência do contrato, referente às férias, abono de férias e 13º salário. Então vamos lá, vamos imaginar isso aqui. O atleta firmou um contrato no período final do campeonato, para disputar o Campeonato Brasileiro. Ele disputou 6 meses, o contrato é de 6 meses. Aí, por culpa da entidade, o contrato vai ser objeto de rescisão. O que vai ter devido a ele? Tanto os dozeavos da remuneração mensal, quanto forem os meses de vigência do contrato. Quais são os meses de vigência? 6 meses, ele vai receber 6 dozeavos. De quê? De férias, abono de férias e de 13º salário. É dessa forma que a gente entende a relação quando há um período de contratação inferior a 1 ano. Ele vai receber tantos dozeavos quanto foi o período de contratação. Parágrafo 10º. Não se aplicam ao contrato de trabalho desportivo os artigos 479 e 480 da CLT. Olha para cá. Artigo 479 e 480 da CLT são artigos que versam sobre a rescisão antecipada do contrato por prazo determinado. Só que lá tem uma sistemática diferente. Aqui, que também temos um contrato por prazo determinado, temos que considerar as especificidades da lei. A lei está dizendo, não aplica a CLT quando se tratar de atleta profissional. Você vai para um tratamento específico e a lei especial prefere a lei geral. A norma especial é preferível à norma geral. Vamos observar agora o artigo 28A. Caracteriza-se como autônomo o atleta maior de 16 anos que não mantém relação empregatícia com entidade de prática desportiva, auferindo rendimentos por conta própria e por meio de contrato de natureza civil. Isso é possível? É possível. Ele não é um atleta profissional contratado na perspectiva trabalhista, mas ele não deixa de ser um atleta profissional. Ele é um profissional, mas ele é autônomo. Ele não está submetido a um vínculo onde há subordinação jurídica. Parágrafo 1º. O vínculo desportivo do atleta autônomo com a entidade de prática desportiva resulta de inscrição para participar de competição e não implica reconhecimento de relação empregatícia. Parágrafo 2º. A filiação ou a vinculação de atleta autônomo à entidade de administração ou a sua integração a delegações brasileiras, partícipes de competições internacionais, não caracteriza vínculo empregatício. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica às modalidades desportivas coletivas. O disposto aqui não se aplica às modalidades desportivas coletivas. E agora, para terminar esse bloco, eu só quero fazer aqui a menção do artigo 29, que tem texto importante, a gente vai revisar também outro bloco esse texto, trazendo as suas minúcias. Mas olha esse artigo 29 aí para a gente ficar com um gancho direcionado, porque a gente tem que trabalhar. Olha para cá. A entidade de prática desportiva formadora do atleta, então o atleta aqui na divisão de base, chegou lá no Dente de Leite, jogou o juvenil, foi júnior, foi formado por aquele clube. A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá direito a assinar com ele a partir de 16 anos de idade. Para o Código Civil ele é um relativamente incapaz. Ele tem algum entendimento para a prática dos atos da vida civil. Olha para cá, o primeiro contrato especial de trabalho desportivo, cujo prazo não poderá ser superior a 5 anos. Geralmente, o que vai ocorrer aqui, lá na perspectiva de direito civil, é a emancipação. Geralmente vai ocorrer aqui uma emancipação. Porque geralmente esse atleta vai oferir renda capaz de se manutenir, que é uma das hipóteses de emancipação do Código Civil. Mas olhe para cá, a partir de 16 anos de idade, ele pode firmar o primeiro contrato especial de trabalho desportivo, cujo prazo não pode ser superior a 5 anos. Contrato de trabalho desportivo é sempre um contrato por prazo determinado. A entidade formadora pode formar com o atleta que já tem 16 anos de idade um contrato que não pode ser superior a 5 anos, desde que ele já tenha, repito, 16 anos de idade. É assim que a gente termina esse bloco, anunciando esse tópico importante do artigo 29 para nossa compreensão
da natureza de contrato por prazo determinado do atleta profissional. Até o próximo bloco, com mais conteúdo até no Tec Concursos. Pedimos que vocês sigam a plataforma do Tec, que vocês assinem nosso conteúdo. E se tiverem dúvidas, podem falar comigo no Instagram, Bruno Marbach, ADV Prof. Vai ser um prazer servir a vocês. É sempre um privilégio e uma honra estar com vocês, queridos alunos e alunas, trabalhando o direito do trabalho, trabalhando a ciência jurídica e tentando transmitir algum conhecimento para que vocês alcancem seus sonhos. Deus abençoe vocês, que vocês estejam trabalhando focados em busca de seus objetivos. Um abraço.